Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Tudo que Deixamos para Trás, da autora Maja Lund. Tá? Esse é um livro que ele foi um dos primeiros a serem publicados pela editora Morro Branco no ano passado, em 2016. Tá? Veio um pouquinho depois da Biblioteca Invisível. E a própria autora, ela não era uma autora muito conhecida, né? Ela é uma autora dos países nórdicos, né? E até aquele momento haviam poucas informações a respeito dela. Até a proposta que a Morro Branco trouxe era muito interessante, de trazer autores que eram fora do eixo americano pra gente. Né? E eu descobri que a Maja Lund, ela teve livros publicados muito tempo depois no mercado americano. Então, Tudo que Deixamos para Trás, ele é um livro construído em uma espécie de mosaico. Já vou voltar a falar sobre isso com vocês. Tá? E é uma história que ela parte de 3 pontos de vista, de 3 autores, de 3 personagens. Né? O primeiro é o William, que é uma espécie de cientista no século XIX. Lembrando que quando a gente fala de cientista do século XIX para trás, geralmente são pessoas que fazem tudo. Né? São pessoas que têm um campo de ação muito maior do que propriamente ser aquele cientista de laboratório. Não é necessariamente isso. Tá? Ele é um cara que vai pesquisar letras, experimentos químicos, animais. Então havia uma abordagem mais holística na época. E o William, ele era um cara que ele tinha um professor, o qual era uma espécie de mestre para ele, que fazia com que eles pesquisassem mais estudos voltados para a evolução animal. E de repente o William ele se volta para a criação de abelhas. Ele tenta encontrar um tipo diferente de colmeia daquilo que é apresentado na época. Então ele tenta pesquisar um novo tipo para ver se ele ganha notoriedade, ele chama atenção, né? Ele tem uma relação com a família dele que é muito complicado, ele é visto como, né, um cara estranho, uma pessoa diferente, né? E principalmente ele tem uma relação com o filho dele que é muito próxima, né? E da parte dele, né? Ele quer quer que o filho dele se orgulhe dele, que siga os passos dele. E ele não tem essa resposta. Por outro lado, e aí nós viemos ao presente, nós temos George, que é um típico apicultor do sul dos Estados Unidos, aquele homem do campo, aquele homem bruto, bronco, né? E como ele se relaciona com o filho dele também. Né? O filho dele, o Jorge espera que o filho dele assuma os negócios da família, só que o filho dele não quer. Ele vai à faculdade, ele quer se tornar um jornalista, ele não quer necessariamente ter alguma coisa a ver com a fazenda, porque na opinião do filho dele, ele já passou muito tempo da vida dele encerrado naquele lugar, e aquele lugar é chato, é desagradável para ele, né? E a gente vai vendo o Jorge tendo que lutar com os sentimentos dele e com a não aceitação da vontade dele pelo filho. Então existe toda essa tensão entre pai e filho. E no futuro nós vemos a Tal, que é uma mãe, né? E nesse futuro distópico as abelhas elas foram quase extintas ou extintas completamente. E ocorreu um grave problema agrícola, que agora essas pessoas no futuro elas são levadas a grandes jardins, né, em que elas precisam inseminar manualmente as plantas, precisam substituir o trabalho que as abelhas faziam, né, que era da polinização, agora era feita por humanos. E aí que eu falo que o livro ele é um mosaico. A gente tem o passado, o presente e o futuro, com um tema em comum, que é o tema das abelhas, e como que esse tema ele vai afetando a vida das pessoas como um todo. Primeiro, logo de cara, falar da questão das abelhas, que é o que move o livro. Ele fala do desaparecimento das abelhas, que é um fenômeno real, é um fenômeno que existe. Eu vou até ver se eu consigo deixar na descrição o link para uma palestra no TED em que uma cientista ela fala do perigo do desaparecimento das abelhas polinizadoras.
Então, como isso pode afetar como um todo, né, a produção de alimentos humana, como uma coisinha pequena pode afetar um todo. E aí é uma crítica que a autora faz à ausência de pensamento holístico que a humanidade tem. Nós pensamos de forma muito individual, a gente pensa de forma, não individual, mas de forma compartimentada. A gente imagina que uma coisa pequena não vai afetar o todo, né? E não é bem por aí. As coisas não são assim. A natureza ela é interligada, né? Se você tira uma coisa da equação, toda ela acaba sendo prejudicada. E no caso aqui, o desaparecimento de abelhas vai cortar o abastecimento de alimentos, porque alguns alimentos não vão ser polinizados, o que vai depois afetar o alimento de animais, porque você não vai ter alimentos suficientes para alimentar esses animais. Então, afetando a produção desses animais, o alimento desses animais, a gente vai ter uma ausência de abastecimento. Isso vai ocasionar miséria, vai ocasionar fome, vai ocasionar a falta de empregos, porque a indústria alimentícia vai ser afetada como um todo. Então é o pensamento holístico que não habita as nossas mentes, né? A gente não percebe como coisas pequenas podem afetar o todo. E por outro lado, nós temos também a história de pais, a relação difícil entre pais e filhos, né? Seja uma relação de amor muito grande, ou como que um filho ele entende que o pai ele é um cara que atrapalha, é uma pessoa quadrada, é uma pessoa que não tem muita inteligência, não está antenado no mundo, né? Principalmente nas duas primeiras histórias, da do William e a do George. A gente vai vendo como os filhos eles têm uma relação estranha com seus pais, né? E como os pais eles precisam lidar com essa situação. Então é uma história que vai trabalhar com personagens que são muito humanos, tá? Principalmente o George. A gente não vai concordar com ele em tudo, em todas as decisões dele, mas ele é um pai. Ele é um pai preocupado com seu filho, com seu sustento, né? E a gente vai vendo que ele vai tentando mudar para tentar manter o amor do filho dele por ele. Então é uma história riquíssima nessas relações familiares, nessa relação de pais e filhos. Mas para mim a história especial para mim é da Tal. A da Tal é um futuro, é ficção científica. Sim, é um futuro e ficção científica, eu gosto de ficção científica, mas a maneira como ela vai enfrentar uma série de perigos para poder ajudar o filho dela, né, para poder descobrir o paradeiro do filho dela. Nossa, isso é tocante, cara. No final da história eu fiquei emocionado com a história dela. Muito maneira. Das três, é aquela que conseguiu ter o eco maior comigo, né? Se comunicou mais comigo. Claro, eu queria saber qual das três histórias, para aqueles que leram, né, tudo que deixamos para trás, qual das três histórias que tocou mais o coração de vocês. Então, gente, tudo que deixamos para trás foi publicado pela Morro Branco. Tem essa capa linda que parece uma colmeia. O trabalho deles de capa foi magnífico. Opa, caiu o marcador. O trabalho deles de folha de guarda também é muito bacana. Vale muito a pena, tá? Eu vou deixar os links para compra na descrição. Deixar o link da resenha também que eu fiz no blog do Ficções. É isso, gente. Tá? Recomendo a leitura para todos. Façam excelentes leituras. Tá? Não esqueçam, se inscrevam, compartilhem, curtam, deem joinha pra gente. Vamos fazer aumentar essa galera que está visualizando os nossos vídeos. Ótimas leituras para todos, uma ótima semana.